Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo da emissora. Me acompanha na bancada neste programa de hoje o jornalista Jorge Guerreiro, repórter aqui da Band Amazonas. O nosso convidado do programa de hoje é o secretário, o titular da pasta do primeiro setor, Secretaria de Produção Rural do Amazonas, Petrúcio Magalhães Júnior. Secretário, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O secretário de forma remota participa aqui com a gente. Seja bem-vindo ao programa Entrevista Coletiva. Boa noite, jornalista Neto Cavalcante. Também cumprimento o jornalista Jorge Guerreiro e a todos que assistem ao jornalismo da Band Amazonas. Secretário, o senhor é o responsável, né, pela pasta da produção rural. Eu gostaria que o senhor, para que participe pela primeira vez aqui do Entrevista Coletiva, se apresentasse e falasse um pouco também do trabalho da CEPRO, a Secretaria de Produção Rural do Amazonas. Bem, Neto Cavalcante, eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou formado em Direito, sou advogado e fui convidado pelo governador Wilson Lima e pelo vice-governador, o defensor Carlos Almeida Filho, para compor aí a condução do setor primário por meio da CEPRO, que é a Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas. A secretaria ela é composta por 3 autarquias que são da administração indireta. A Secretaria de Produção é da administração direta e nós temos 3 autarquias vinculadas da administração indireta, que é o IDAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas, que cuida da parte de assistência técnica e extensão rural do Estado. Nós temos a ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável, e cuida da parte de comercialização da produção. E nós temos a ADAF, que é uma agência de defesa agropecuária e florestal do Amazonas, que cuida da parte sanitária, tanto animal quanto vegetal. As 3 entidades da administração indireta estão vinculadas à Secretaria de Produção. E cabe a nós, da Secretaria de Produção, definirmos as políticas públicas de fomento do setor primário. E a operacionalidade dessas políticas são feitas por essas autarquias. Secretário, 1 ano e meio, né, de gestão durante o governo Wilson Lima. Como é que estava a produção rural antes? Como é que tem sido o trabalho ao longo desse 1 ano e meio? O que o senhor destaca do que foi feito até agora? Bem, Neto, na verdade, nós fizemos todo um planejamento, né, no período tanto eleitoral, em que nós tivemos a oportunidade de participar com o governador Wilson e com o vice-governador, para justamente termos um plano safra no Estado. Nós não tínhamos um plano safra, e era fundamental que nós lançássemos, já no primeiro ano, em 2019, esse plano safra, que nada mais é que um conjunto de políticas, de programas, de projetos, de ações voltadas para o fomento do setor primário. E colocamos o setor primário como uma das prioridades, produzir alimentos. E é perfeitamente possível, Neto, produzir alimentos no bioma amazônico, respeitando as questões ambientais. Muito se pergunta, mas o Amazonas tem essa vocação, nós temos essa capacidade, e como fica a questão ambiental? E eu te digo com toda a convicção, e nós acreditamos muito que é perfeitamente possível, não há incompatibilidade em produzir e respeitar os nossos ativos ambientais. Pelo contrário, acho que isso é um grande diferencial que nós temos em relação a todo mundo que produz. Né? Esse é um diferencial, a gente ter a possibilidade de agregar valor ao alimento que é produzido aqui, que é um alimento diferenciado porque respeita o meio ambiente. E acho que temos todas essas condições e temos trabalhado no governo do Estado para dar essa prioridade, para valorizar o nosso homem do campo, o nosso trabalhador, que já são mais de 330 mil produtores rurais no estado do Amazonas. Secretário, durante toda a semana, né, existe aí uma reunião integrada, né,
E a gente quer saber como é que está, nesse período de pandemia, essas reuniões que são feitas aí com representantes também da DAF, também da ADS e do IDAM, né, sobre os investimentos e também todas as atividades que são norteadas e metas para esse ano. Essas reuniões continuam normais, mesmo que via online? Bem, Jorge, na verdade, ninguém esperava por essa pandemia. O mundo não esperava que isso acontecesse, né? Nós tínhamos todo um planejamento, como disse, do Plano Safra 2019-2020, o orçamento, o nosso PPA, que nós, em 2019, nós executamos ainda o orçamento do governo anterior, nós trabalhamos de forma muito integrada, participativa, com a participação dos secretários, para elaborarmos esse planejamento e fomos surpreendidos, o mundo foi surpreendido com essa pandemia, com uma gravidade muito grande, tivemos que fazer o isolamento social, parar atividades econômicas e, naturalmente, o setor primário, o setor agropecuário, é uma atividade essencial, ela não parou, porque imagine nós, se já estava difícil e com a pandemia, com o Covid, imaginemos ainda com a ausência de alimento na mesa, o desabastecimento das cidades, seria o caos total. Então, nossos produtores, obviamente, cumprindo todas as determinações do Ministério da Saúde, da nossa Secretaria de Saúde, das entidades da OMS, a Organização Mundial, nós tivemos todo o cuidado de passar isso aos nossos produtores, mas os produtores não pararam de trabalhar, né? Nós continuamos, tanto é que houve, no primeiro momento, uma preocupação muito grande da população amazonense em correr aos supermercados para garantir o abastecimento das suas casas. E foi percebido logo em seguida que os produtores não pararam de produzir, o alimento continuou vindo, sendo comercializado, houve abastecimento dos supermercados, e então as pessoas começaram a acreditar mais, ficar mais tranquilas quanto a essa questão do desabastecimento. Então, o agro realmente tem uma participação muito importante e nós já temos dados concretos do Banco Central, inclusive, do Brasil, e que nós vamos ter, sim, no setor agropecuário, um superávit. Nós vamos ter um crescimento do PIB, né? Tivemos, inclusive, no PIB do Amazonas, um crescimento significativo em relação a 2018, a pergunta que me foi feita, nós crescemos o setor agro, toda a política pública do Plano Safra colocada à disposição dos nossos agricultores permitiu que a atividade pudesse dar um resultado expressivo. E temos também, embora tempos de pandemia, uma expectativa positiva do setor em 2020. Inclusive, secretário, durante esse período de pandemia, o governo do estado deixou aí o setor rural como serviço essencial, a produção rural como serviço essencial. Inclusive, a CEPRO, o governo do estado, vem dando créditos aí para auxiliar esses profissionais, esses produtores, esses trabalhadores, né, a continuarem na sua produção, principalmente fazendo parcerias até com empresas de agronegócios aqui na cidade de Manaus, que vendem insumos aí para não deixar esses profissionais desabastecidos. É verdade. E aí a gente tem que fazer o reconhecimento da iniciativa privada, né? Esse comitê que foi criado, que participam representantes do poder público e também do privado, ele foi fundamental para que a gente pudesse encontrar medidas eficientes, medidas emergenciais, que dessem essa segurança, essa confiança para que o produtor não parasse de produzir. Foi colocado crédito emergencial por meio da AFEAM, o Banco da Amazônia, também outros agentes financeiros, Banco do Brasil, Caixa Econômica, também por meio de decisões lá do governo federal, colocaram esses recursos estão sendo colocados à disposição. Renegociamos dívidas desses produtores, prorrogamos por 180 dias parcelas que estavam a vencer desses financiamentos agrícolas, justamente para fazer com que a atividade permanecesse ativa, pudesse manter a economia e, acima de tudo, a nossa Agência de Desenvolvimento Sustentável, ADS, continuou comprando, mesmo com a paralisação das aulas dos alunos da rede pública estadual, nós conseguimos, com a aprovação da Assembleia, e aqui registrar
o nosso reconhecimento, que a Assembleia Legislativa aprovou a continuidade do prêmio através de um outro programa, que é o PAF, e foram comprados gêneros alimentícios, alimentos da agricultura familiar, durante esse período de paralisação das aulas, e todos esses alimentos estão sendo colocados à disposição, doados gratuitamente a populações em vulnerabilidade social, pessoas carentes, por meio da Sejusc, da SES e do Fundo de Promoção Social. Então, essa ajuda ela foi fundamental. Na Semana Santa, nós tivemos também 70 toneladas de peixe da ajudando o nosso piscicultor. Então, foi uma medida que, ao mesmo tempo que não deixa a economia parar do interior, ela também tem um caráter social muito solidário, muito importante para essas pessoas mais necessitadas. Secretário, o senhor citou aí essa questão da compra da merenda escolar, né, utilizando a nossa produção rural, falou da piscicultura, e durante muito tempo a gente vem ouvindo falar das potencialidades do Amazonas com relação ao primeiro setor. Na sua opinião, na sua opinião não, de acordo com a Secretaria, qual é o nosso potencial aqui no Amazonas? De proteína, por exemplo, tem a questão da piscicultura, tem a fruticultura, qual é o nosso potencial maior? Bem, Neto, nós temos inúmeras cadeias produtivas de grande potencial econômico no Amazonas. Tá? Eu posso destacar a piscicultura, por exemplo, né, que eu mencionei. O natural, tanto da piscicultura quanto da pesca artesanal. Né? Nós temos um potencial hidrográfico extraordinário. Nós temos muitas espécies que são proteínas saudáveis e que o mundo todo tem proteína do peixe. E temos também pesquisa que comprova que é possível a gente produzir aqui peixe com competitividade. Temos o problema da ração, que é um problema que a gente não tem produção de grãos, e para isso o governo do estado está trabalho direcionado para a região sul do Amazonas, que é um outro estado, outro bioma, uma outra realidade, que tem também um potencial para a produção de grãos e que não é necessário fazer novos desmatamentos. Com a área que já tem degradada hoje naquela região, nós temos esses dados, é possível produzir grãos para justamente reduzir esse custo da ração. Nós temos logística, uma condição edafoclimática muito favorável para a piscicultura, para a fruticultura. E aí eu posso destacar as nossas frutas, né, o cupuaçu, o açaí. Imagina, o açaí tem um mercado crescente. Secretário, a CEPROR lançou recentemente uma cartilha, né, online para disponibilizar aos produtores, né, para ensinar técnicas. E eu gostaria que o senhor falasse se essa que está lá dentro da cartilha está dentro das nossas potencialidades aqui, e ensinar como é que a gente pode acessar. Mas vou pedir para o senhor responder a isso depois do nosso intervalo. A gente vai para um breve intervalo aqui na entrevista coletiva e volta já. De volta aqui com entrevista coletiva na tela da Band Amazonas. O nosso convidado é o secretário de Produção Rural do Estado do Amazonas, Petrúcio Magalhães Júnior. A gente falava sobre as potencialidades, as nossas cadeias produtivas aqui do Amazonas. O secretário citava algumas e tem também, inclusive, uma cartilha, né, que reúne ali uma série de cadeias produtivas, né, que podem ser potencializadas pelos produtores, né? Como é que está essa questão? Como é que faz para acessar, secretário? Olha, nós fizemos, até durante a Expo Agro, depois de 6 anos, foi resgatado ano passado, nós trabalhamos várias cartilhas para serem apresentadas nas feiras de exposição, que faz parte do nosso plano Safra, a retomada de várias feiras no interior. O ano passado foi muito positivo. Nós tivemos várias feiras resgatadas, em Parintins, por exemplo, há 5 anos não acontecia, nós recuperamos o Parque de Exposição de Parintins, assim como em Altazes, que há 3 anos não acontecia,
a feira lá do leite, e nós trabalhamos para que ela retornasse. Então, essas cartilhas estão sendo usadas para os agricultores durante as feiras e também por intermédio do nosso IDAM, que está presente nos 62 municípios. Nesse período de pandemia, o que é que nós fizemos? Nós digitalizamos todas essas cartilhas, que estão dentro das 21 cadeias prioritárias definidas no Plano Safra. E essas cartilhas estão no nosso site para serem baixadas gratuitamente para aquelas pessoas que querem agora começar no agro. Eu tenho ouvido muitas pessoas interessadas, pessoas do comércio, pessoas dos serviços, que me procuram e perguntam: eu queria iniciar, mas eu quero começar certo. Eu quero dar o primeiro passo correto, com profissionalismo, que esse é o grande desafio. Uma proatividade capacitada, né, secretária? Exatamente, que a gente possa ter um retorno econômico dessa atividade. Então, nós estamos trabalhando essas cartilhas, elas estão lá no site, e nós estamos trabalhando também videoaulas. E em breve nós vamos estar colocando à disposição para esse empreendedor, essa pessoa que tem um sonho de ter uma propriedade, que muitas vezes não sabe como começar, como dar o primeiro passo, e a gente vai ajudar o governo do estado do Amazonas, por meio do sistema CEPRO, a esse empreendedor investir com segurança, com profissionalismo, e que ele possa ter retorno econômico dessa atividade. Inclusive, o curso de capacitação ao caseiro rural está nesses cursos online, né, secretário? Então, o senhor falou aí também sobre o Parque de Exposição lá de Parintins, entre outros parques aqui do estado do Amazonas, mas também durante essas reuniões aí integradas de 2020, são debatidos aí também assuntos como a volta, né, de pessoas, por exemplo, os profissionais que fizeram o concurso, né, da CEPRO também serão contratados durante esse ano. Como é que está esse passe aí para que essas pessoas possam ser contratadas? Bem, foi muito oportuna a pergunta, porque o governador já deu posse aos concursados da ADAF, né, que é a nossa agência, inclusive o Ministério da Agricultura recentemente, nós conseguimos uma grande conquista, o primeiro passo, né, 13 municípios que serão já suspensa a vacinação contra a febre, que é uma doença que acomete os bovinos, os bubalinos, e para quem não compreende bem, né, nós temos no Amazonas mais de 1,5 milhão de cabeças de gado, né, para produção de carnes. E essa conquista desses 13 municípios do sul do Amazonas, ela também esse chamamento dos concursados. Né? Nesse momento de pandemia, foi suspensa a posse, justamente porque precisa ser feito todo um trâmite, então está se aguardando, mas já foi dado esse decreto de posse, né, desses concursados pelo governador Wilson Lima, e nós já conquistamos aí esses 13 municípios uma área livre. Isso vai valorizar muito a carne produzida nessa região, vai abrir novos mercados, tanto regional como também para exportação dessa carne. E isso, sem dúvida alguma, vai repercutir positivamente, e eu sempre digo que é possível, nós temos tecnologia da Embrapa, que é possível fazer pecuária sustentável, lavoura, pecuária, floresta, que é o ILF, que é um programa da Embrapa, que faz com que você crie em pequenas áreas, em pastejo rotacionado, com altos índices de produtividade. Secretário, o senhor falou agora da DAF, e desses concursados que ainda não foram chamados. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas a DAF tem um papel também naquelas barreiras sanitárias, e o Amazonas, como ele não é autossustentável nessa questão da produção de alimentos, essas barreiras sanitárias são muito importantes agora nesse momento de enfrentamento da Covid-19. Como é que está o trabalho dessas barreiras sanitárias para a gente impedir que diversos problemas venham de outros estados, de outras regiões e adentrem aqui o Amazonas? É verdade. A gente vive a pandemia do Covid-19, né, do coronavírus, que inclusive tem origem num animal, né, e nós temos outras zoonoses, que são doenças que são transmitidas de animais para os seres humanos. Da mesma forma, nós temos aí todo um cuidado que nós temos que ter na defesa vegetal.
Então, essas barreiras, só no nosso governo, já foram criadas mais 3 barreiras sanitárias, né? Inclusive uma fluvial, para que a gente possa ter um Estado realmente que controle, que monitore, que dê segurança para todos os nossos produtores, para os consumidores amazonenses. E o chamamento dos concursados da DAF, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar muito. É um reforço muito bem-vindo. E, em breve, a gente também chamará, e essa é uma determinação do governador Wilson Lima, os concursados do IDAM, que também aguardam essa convocação. Secretário, agora falando também sobre os programas, né? A Secretaria ela tem alguns programas que beneficiam aí o produtor rural, os trabalhadores, principalmente no interior do estado. A gente pode citá-los como o programa de desperdício nas feiras, também um programa muito bacana que a Secretaria tem feito, e o programa Peixe no Prato. O senhor, inclusive, citou antes sobre o Peixe no Prato. Como é que ficam esses programas pós a pandemia e pós a quarentena? Já tem outros projetos durante essas reuniões, foram debatidos temas para melhorar, capacitar profissionais nesses programas? Sim, lamentavelmente, como disse, nós não esperávamos essa pandemia, tivemos que suspender feiras, as feiras da nossa ADS, tanto na capital quanto no interior, mas estamos comprando 50% por determinação do nosso governo, essa produção para justamente manter a economia ativa e fazendo doação para pessoas carentes. No caso do Peixe do Prato, nós tivemos que suspender para evitar aglomerações também, mas fizemos doação de pescado, né, na Semana Santa, 70 toneladas. Estamos agora, nossas equipes técnicas da CEPA, estudando a possibilidade de comprar peixe da safra, pesca artesanal, porque nós estamos agora com uma safra aí de jaraqui, de outras espécies dos nossos rios, e estamos vendo a possibilidade de comprar para também fazer doação para pessoas carentes. A nossa Balbina, nós temos lá um centro de produção de alevinos, ele tem um estoque de 400 mil alevinos, e nós temos feito, sim, com todos os cuidados, a entrega personalizada desses alevinos. Da mesma forma, a ração. Foram mais de 7.500 sacas de ração de emenda parlamentar que estão sendo colocadas à disposição gratuitamente de piscicultores. Então, a gente, embora a pandemia, como eu disse, o agro é vida, o agro não para, e a determinação é que a gente possa, com toda a segurança possível, continuar fomentando a atividade econômica para que não falte o alimento na mesa do amazonense. Secretário, e no geral, como é que ficam os planos para esse período pós-pandemia? A gente, por conta da pandemia do coronavírus, a gente tem uma queda na arrecadação muito forte e precisa de uma retomada na economia, né? Precisa dessa retomada para a gente voltar a crescer. Qual deve ser a participação no primeiro setor nesse planejamento de retomada da economia? Neto, eu não tenho dúvidas, porque essa não é a única crise que nós vivemos. O setor agropecuário sempre deu uma resposta muito positiva nas grandes crises do Brasil, né? E, como eu disse, os dados já demonstram que é um setor que não vai ter, que vai ter crescimento, né? Mesmo com a pandemia. E a gente está discutindo muito esse pós-pandemia. Nós estamos discutindo, por exemplo, a retomada das feiras. Quando é mais seguro retornar essas feiras? E aí esse trabalho é conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Vigilância de Saúde, com todos os órgãos, né, de planejamento do governo do Estado, a SEDECT. Nós estamos trabalhando para que a gente possa ter um plano de retomada segura das feiras, do fomento. A gente está discutindo com os técnicos do IDAM um mecanismo de desburocratizar o máximo possível o crédito rural. O crédito precisa chegar lá na ponta. Esse é um desafio e a gente está trabalhando com os agentes financeiros, com os técnicos, para que o produtor, ao procurar o IDAM do seu município, que ele possa rapidamente fazer o seu projeto simplificado, o Pronaf A, o Pronaf B, outras linhas de crédito, para acessar esse crédito e poder, dentro do calendário agrícola, preparar a área e poder plantar, né?
porque a gente só vai ter uma boa safra, a gente só vai colher bons frutos se a gente plantar. E é isso que o governo do estado do Amazonas tem trabalhado junto com os produtores rurais para que não falte alimento na mesa do cidadão. Tá certo. O nosso tempo já está chegando ao fim, secretário. Eu agradecer desde já o Jorge Guerreiro, que participou aqui com a gente dessa conversa. Eu gostaria que a gente terminasse essa entrevista com o senhor conversando, né, falando, né, com os agricultores, né, com essas pessoas que são os responsáveis por levar, né, produzir o nosso alimento, e também falar que como é que está nesse momento agora de isolamento social, as coisas deixam de funcionar um pouco, mas qual é o canal de comunicação que está funcionando, que essas pessoas, quem precisar de qualquer coisa da CEPRO, possa procurar. Eu quero agradecer muito aí a você, Neto Cavalcante, ao jornalista Jorge Guerreiro, à Band Amazonas, que durante todo esse período da pandemia tem nos dado, tem divulgado amplamente as ações do governo do estado, do sistema CEPRO, do IDAM, da ADS, da DAF, né? E dizer assim, nós criamos um canal, né, que é o Fala Produtor, onde nós temos uma equipe técnica atendendo a esse produtor do interior do estado, mais distante que a gente possa imaginar, telefones, redes sociais, e-mail. A gente tem acompanhado, né, inclusive diariamente, a chegada de alimentos do interior nas nossas nas feiras da Manaus Moderna e outras feiras da cidade que são municipais, de competência municipais, para que não falte o alimento na mesa do nosso cidadão. Então, a gente quer agradecer, dizer que o sistema CEPRO, tomando todos os cuidados, tem trabalhado na logística. Nós temos vários caminhões, Neto, que está ajudando esse produtor a escoar, né? O IDAM também no interior, com as suas embarcações. A gente tem feito um trabalho muito forte de ajudar esse produtor a não perder, a não ter desperdício. Não podemos desperdiçar alimento e fazer com que essa economia continue funcionando nesse momento, porque a gente precisa unir forças. É um momento agora de união, de solidariedade, de buscar salvar as vidas e de garantir um conforto. Nesse meio de tanta ansiedade, de tanto medo, o cidadão precisa sentir confiante de que o governo, que o sistema CEPRO está à disposição para ajudar. Petrúcio Magalhães Júnior é o secretário titular da Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas. Muito obrigado pela participação aqui na entrevista coletiva. Agradecer mais uma vez ao Jorge Guerreiro também pela participação. Agradecer a você de casa por nos acompanhar aqui em mais essa edição do programa Entrevista Coletiva. Dizer que no próximo domingo estaremos de volta aqui com mais um convidado, mais um jornalista para levar a você a informação e fazer a pergunta que você quer fazer também, tudo que você quer saber dos gestores públicos e de pessoas que nas suas ações podem movimentar, podem mudar a nossa vida. Muito obrigado pela audiência, até o próximo domingo.